Olá, tudo bem? Fala, Senhor. É hora da Bíblia. É hora para Deus falar ao seu e ao meu coração. Que maravilha é para nós todos os dias, diariamente, estar diante do Senhor com a sua palavra para ouvir a sua voz. Nós estamos aqui, o remanescente se converterá, uma profecia para o futuro. Ali naquele momento em Isaías, nós já vimos quando Isaías apresenta a caótica experiência, a realidade do povo de Deus num relacionamento com Deus. Vocês viram que até os animais, eles atendem mais do que ao ser humano, mais do que os cristãos, mais do que o povo de Israel naquele momento. Depois nós vimos a experiência, a realidade de um povo convertido, a igreja primitiva. O que foi que aconteceu com a igreja primitiva? Ela se deixou ser batizada pelo poder da presença do Espírito. Então o Espírito Santo dirigiu, conduziu a vida da igreja. E a igreja então agora revelou na sua vida a conversão espiritual, a conversão em comportamento, relacionamento, postura como povo de Deus e na missão. Não pode deixar de falar, não pode deixar de viver o espírito missionário. Esta é a realidade da igreja primitiva. Se eu estou falando para alguém que não está preocupado ou preocupada com o seu relacionamento com Deus, com a sua comunhão com Deus pelo estudo da Bíblia, pela oração e por frequentar o templo sagrado, cuidado. Se eu estou falando para alguém que não está preocupado com o relacionamento entre os irmãos, com o comportamento, com a postura, com as suas práticas e nem com a missão, saiba muito bem que não está revelando um povo convertido, um coração convertido. Então vamos lá, para o terceiro tema de hoje, voltando novamente para Isaías, capítulo 10, verso 21, converter a Deus. Isaías vem agora de forma bem enfática, ele é muito claro aqui, usado por Deus como profeta do Senhor, para dizer que o remanescente fiel, ele se converte a Deus e não ao mundo. Ele se converte a Deus e não à perversão. Entendeu muito bem? A questão é séria. Vamos para o texto, capítulo 10 e o verso 21. O verso 21 diz, os restantes se converterão. Foi o que nós vimos no nosso primeiro tema. Agora, no terceiro tema, nós vamos ver a quem ele se converte. A quem ele se converte. O povo de Deus, quando saiu do Egito, já nas primeiras provas de vidas, ali no deserto ainda, talvez 1 ou 2 semanas, logo depois que saíram do Egito, eles disseram o seguinte, não foi isto que nós falamos para o Senhor quando eles estavam diante do mar, para a prova de fé, nós preferimos ficar lá, nós preferimos a vida no Egito, o estilo de vida no Egito, ok? Agora então Isaías diz, converterão ao Deus forte. A conversão não é meia conversão, é total conversão, é submissão total a Deus. Entenda muito bem, quando você pega um carro, por exemplo, você está dirigindo na direção norte e agora você precisa ir para o sul. O que você tem que fazer? Virar todo o volante por completo, dar uma meia volta total, igual nos desbravadores a gente diz, meia volta volver. Então, uma volta completa. E volta e vai para a direção do sul, aonde Deus quer que vá. Então, ele vem agora e ele repete e ele diz que se converterão ao Deus forte. A conversão não é meia, ela é total. Mas ela não acontece de um dia para o outro. É um processo que o Espírito Santo vai trabalhando diariamente. Ele vai virando o volante da sua vida. Grava essa frase, o que você acha? Ele vai virando o volante do seu coração, do meu coração. E ele vai nos tornando por completo na direção de Deus. E interessante, olha o que diz aqui.
Porque ao verso 22, porque ainda que o teu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, a ilustração, mesmo que ele seja enorme, grande, totalmente, ele diz que só a minoria, o restante se converterá. O que nós temos hoje dentro da igreja? Nós temos a maioria e nós temos a minoria. Nós temos dois grupos, nós precisamos admitir isso. Nós não temos um grupo só na igreja. Nós temos aqueles que vivem uma vida cristã mais relaxada e nós temos aqueles que vivem uma vida cristã mais aplicada, mais firme nas coisas do Senhor. Não são legalistas, são firmes nas coisas do Senhor. Não são extremistas, são firmes nas coisas do Senhor. Não são dissidentes, são firmes nas coisas do Senhor. Por favor, caia a ficha, entenda bem. Não é porque alguém, por exemplo, quer ir muito mais para o assídio do Senhor. Está escrito, então vamos seguir aqui, vamos buscar seguir a risca, não vamos viver mais ou menos. O apóstolo Paulo, ele vem em Romanos e ele repete o mesmo texto. Olha muito bem que eles estão sintonizados na Bíblia Sagrada. Vou ler com você o que o apóstolo Paulo fala aqui para nós em Romanos, no capítulo 9 e o versículo 25, Romanos capítulo 9 e o verso 27, diz aqui: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Não pense que vida cristã é brincadeira, não é. Não estou dizendo que você não pode ser flexível com aquilo que pode ser flexível. Mas aquilo que não pode ser flexível, você não pode ser flexível. O apóstolo Paulo ele diz, é que será salvo. Então eu estou aqui nesta semana, em nome de Jesus, convocando você, convocando a igreja para se converter por completo a Deus. Vamos mais um texto do apóstolo Paulo? No capítulo 11 e o versículo 5, ele diz o seguinte: assim, pois, também agora, hoje, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Ele está novamente falando que dentro do povo de Deus, dentro da igreja, tem um remanescente. Não é agradável falar isso, porque o nome, o povo de Deus, aqueles que seguem os mandamentos de Deus, eles são remanescentes. Porém, o remanescente verdadeiro é aquele que segue a palavra de Deus. Então, fechando para o tema de hoje, é o seguinte: converter a Deus, não à sua vontade. Converter a Deus, não aos seus gostos. Converter a Deus, a Deus, a Deus. Foi claro? Então vamos orar? Senhor, nós queremos nos entregar a Ti, não a nós mesmos, ao Senhor e a Sua vontade, não a nossa vontade, no nome de Jesus. Amém. Por favor, o assunto é sério. Compartilhe essa mensagem. O mundo precisa saber. Grande abraço.